Oi, gente, tudo bem? Me chamo Thiago Angelim, eu sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Geografia do nono ano. Hoje a gente vai falar sobre a Europa Ocidental, continuar falando sobre a Europa, mas agora pela Europa Ocidental, ali, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, enfim. Bora ver aqui as características humanas da Europa, né? A gente falou um pouco sobre as características físicas e agora a gente vai falar sobre as características humanas, ok? Olha aí, região populosa e povoada. A gente já falou um pouco disso aqui, sobre questões sobre povoada e populoso, que tem suas diferenças. O Brasil, por exemplo, é um país populoso, mas não é povoado. A gente já falou sobre isso aqui, mas a gente falou na geografia, enfim. Na Europa, por ser um território bem menor do que o Brasil, ele é populoso e é povoado, ou seja, tem um contingente populacional bem grande e tem uma densidade demográfica bem grande por ser um espaço menor, claro. O IDH elevado, IDH, lembramos, o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, quanto aquelas pessoas daquele continente, ou dessa parte do continente europeu, tem uma qualidade de vida alta. E aqui autoescolaridade também e renda per capita pertinente. A escolaridade, claro, é o reflexo de uma sociedade capitalista bem evoluída e bem estabelecida, e renda per capita também reflete isso também. E reflete exatamente isso, esse passado histórico aqui. São países colonizadores, países que saíram na frente da colonização, né, de outros territórios, outros continentes, como o americano, como o africano. Então, tudo isso daí trouxe para eles uma certa comodidade e deu um certo reflexo nesse futuro, nesse presente agora, que eles convivem, ou seja, são países colonizadores que chegaram nessas terras alheias aí, exploraram suas riquezas minerais, suas riquezas naturais e conseguiram trazer essas riquezas para os seus territórios, né? Então a gente vê palácios suntuosos, cidades muito bem estruturadas, porque aquilo ali vem de uma estrutura de muito tempo. Então são países colonizadores aí que se aproveitaram da exploração de outros territórios, outros continentes, para fazer essa própria riqueza. Isso reflete até hoje, né, como um continente rico aí, que é o europeu. Aqui, expectativa de vida alta e a baixa taxa de fecundidade. Expectativa de vida alta, ou seja, tem mais idosos, né? E a baixa taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres, os casais, enfim, estão tendo menos filhos na região da Europa. Então, aí se dá a baixa fecundidade. Cada vez menos crianças nascendo, cada vez menos jovens no território da Europa Ocidental. Aqui, envelhecimento da população e menos jovens, crise no modelo social. Ou seja, quando tem mais idosos em determinado território, digamos assim, uma coisa que é afetada exatamente no momento é a previdência social. Ou seja, a previdência social é questões da aposentadoria, que, enfim, é o dinheiro que o governo, que a União estabelece para esse setor da população, setor social, que são os idosos, pelos anos de contribuição deles ao Estado. E essas pessoas, então, elas não produzem mais como os adultos, como os jovens na idade média de, sei lá, 17 até os 59 anos ali. Então, meio que entre aspas, prejuízo para a União, esse povo. Então, tendo cada vez mais deles e menos gente para produzir essa riqueza, torna a conta um pouco difícil de fechar. Então, tem muitos países, tipo a Grécia, que sofreram bastante há pouco tempo com essas questões, como a previdência social. Grandes concentrações, aqui a gente já dá as concentrações econômicas, né? A gente vê Porto, Lisboa, Madrid, Roma e Barcelona como polos do turismo e da agropecuária, da estação agrícola e da pecuária bovina na região da Europa. Aqui, e esses dois polos de concentração, Paris e sul da Alemanha,
com o polo de concentração industrial bem forte ali na Europa Ocidental. A Alemanha, desde muito tempo, ela tem a Alemanha e a França, elas têm esse histórico bem rico quanto à questão do carvão, o carvão mineral e o aço, né? O aço, o ferro ali extraído dessa região, então são grandes concentrações e é importante levar em conta esse território aqui. E agora a gente vai falar um pouco sobre. A gente já está falando das características humanas, né? A gente vai falar sobre questões, como a gente vai entender um pouco do urbano ali, e por a Europa Ocidental ser uma parte ali da Europa onde o capitalismo é bem estabelecido e forte, então a gente já vai ver um pouco do porquê isso, né? Principalmente por esse fator que aconteceu no século XVIII, que foi a Revolução Industrial na Europa Ocidental, né? Começou ali em Londres, na cidade de Londres, e se espalhou aí pelo continente, pelo menos pelo território ocidental, né? De certa forma, porque até os países ali do Oriente, da Europa Oriental, há pouco tempo, até 1918, quando começou a Revolução Russa, ainda eram países extremamente rurais. Então, para vocês verem que essa questão industrial demorou um pouco para chegar ali. Continente de migrações, como a gente falou também aqui, migrações muito de africanos ali pelo mar Mediterrâneo, de árabes ali do Oriente Médio, principalmente fugindo, refugiados. A gente vê isso na guerra da Síria, fugindo da guerra, dessa crise social, para poder se estabelecer no território europeu. Aqui também o alto envelhecimento, né? Como eu disse, pelas questões aí, tem poucos jovens, tem poucas crianças. Então, por alguns países, é bem quisto essa questão dos migrantes, né? Ali no seu território para ser essa mão de obra, às vezes uma mão de obra até mais barata. Alguns países, claro, por outros fatores, não são tão bem-vindos quando a entrada da migração ali no seu território, mas alguns veem com bons olhos essa questão justamente por isso, para ter mais jovens trabalhando e produzindo renda no território. Nessa questão também, quanto à questão de migrações, vale ressaltar aqui uma curiosidade entre a gente pode perceber muitos países que defendem nações no futebol, por exemplo, ela tem muitos jogadores com ascendência seja africana, seja espanhola, seja árabe. A gente pode ver isso principalmente na seleção francesa e na França como uma coxa de retalho de pessoas ali no seu território, né? A gente vê gente com ascendência senegalesa, com gente com ascendência argelina, enfim, você vê como é um território cercado por migrantes. Aqui também zonas urbanas, essas conurbações é quando várias zonas urbanas se unem de uma forma que a gente não consegue nem perceber onde uma começa e outra termina. Claro, aqui nessa tem fatores como o próprio Canal da Mancha, fatores físicos, naturais, mas quando a gente for falar sobre capitalismo mesmo, como fluxo de renda, de informação, elas são conurbações. Liverpool, na Inglaterra, Manchester também, Paris e Milão, formando ali o Vale do Ruhr e do Reno, que são dois rios que passam por ali, exatamente nessas cidades aqui, formando essa conurbação ali urbana nesse território. E aqui também o fator é o Porto de Roterdã. Porto de Roterdã é esse que é o porto mais ágil do mundo, né? Que ele é ali estabelecido no seu território, ali nos Países Baixos, que é a Holanda para a gente, e é o porto mais ágil do mundo e recebe boa parte do que é escoado pelos rios ali da Europa, do território interno da Europa Ocidental, vem ali pelo Porto de Roterdã. Porque essa questão aqui também, quando eu falei das migrações, né, um fator social e humano da Europa, infelizmente, é a xenofobia. Xenofobia é essa que é a aversão ao outro, a aversão ao estrangeiro, né, que parte muito dessas alas extremistas do setor social, principalmente da extrema-direita política ali no território da Europa Ocidental,
Isso parte exatamente muito a partir de 1950. A gente tem que lembrar que na Europa Ocidental principalmente, ocorreu a Segunda Guerra Mundial em 1900, terminou em 1945, então foi necessário, a gente teve uma baixa muito grande no contingente populacional, principalmente dos homens, então foi preciso ali uma força migratória para aquele território para conseguir reconstruir. Então vieram muitas pessoas do Oriente Médio, da África para aquele território a partir de 1950 para reconstruir. Então, mas as pessoas que sobraram por ali, infelizmente trouxeram também com elas e essas futuras gerações também, esse preconceito e essa característica xenofóbica muito grande ali na Europa. É, e aqui tem também essas questões. Tem 27 países na União Europeia hoje em dia, né? Então tem alguns países aí que não, como eu disse, que não vêm com bons olhos a migração, vem com um olhar muito preconceituoso mesmo. E então a União Europeia ela tem alguns problemas para estabelecer livre circulação de pessoas, por exemplo, em alguns países novos, frente da Europa Oriental. Mas também da Europa Ocidental, mas é algo muito mais cultural, né? A gente vê na Alemanha, a gente vê na Itália, na França também a ascensão dessas alas extremistas aí que falam que eles vão roubar emprego, etc, etc. Mas enfim, é difícil a gente perceber, ter esse olhar xenofóbico quando as pessoas que vêm para o território europeu geralmente elas não estão qualificadas tanto quanto esse povo que tem uma escolaridade muito alta, né? Então, que empregos que elas vão roubar? Né? Os empregos que eles não querem fazer? Então aqui, olha para o ocidental, capitalista concentrado, como eu disse aqui, exatamente capitalista, a gente consegue perceber isso depois da Segunda Guerra Mundial, com ali, o estabelecimento da cortina de ferro, né? Daquele território que ficou ali na Guerra Fria, né? Que território que ficou para o lado dos capitalistas ele é muito mais desenvolvido e isso reflete muito o mundo que nós vivemos, então eles tiveram ali seus privilégios. Isso daí surgiu depois de essa concentração urbana, né? Muitas questões urbanas ali na Europa, aconteceram a partir do século XVIII, a maquinofatura pela manufatura, ou seja, a máquina fazendo um trabalho que antigamente era feito pelo artesão, ou seja, um artesão ele fazia uma roupa para você, sob medida, hoje você que tem que se encaixar na roupa feita por essa máquina, feita por essa empresa. Então, essas foram as diferenças para poder produzir mais em larga escala depois da Revolução Industrial. Essa foi uma das grandes mudanças, principalmente na indústria têxtil da sociedade. Aqui, a natureza sofrendo e grandes aglomerações. Boa parte do que era floresta, do que era recurso natural ali na Europa, por isso a gente vê que eles tiveram que ir em outros continentes buscar essa matéria-prima, foi exaurido não só antes também da Revolução Industrial, no século XVIII, mas durante principalmente no que era utilizado ali, no que eram florestas e regiões de mata, tornaram-se pastos, e isso daí a gente já consegue perceber bastante ali quanto a questões de saúde mesmo no território europeu, que reflete muito desse tempo aqui. Grandes aglomerações são os territórios urbanos ali, cidades foram construídas, enfim, tem várias cidades enormes ali na Europa, Barcelona, Madrid, Paris, Frankfurt. Então essas cidades para crescer elas precisaram muito tirar essa floresta do meio do caminho, né? Então, para construir estradas, etc., toda essa urbanização ali na Europa teve um começo, e o começo foi o desmatamento e a natureza de fato sofrendo, ok? Aqui, aglomerações, né? Londres, Liverpool, Paris, Madrid, Frankfurt. Londres, que foi a primeira cidade no mundo a alcançar 5 milhões de pessoas, isso em 1820, né? Então, ele de fato realmente tornou-se uma metrópole global. Então, 5 milhões, que enfim é pouquíssimo perto de algumas cidades que a gente vê hoje em dia por aí, Nova York, enfim, que tem bem mais de 5 milhões de habitantes. Então, mas ela foi a primeira em 1820, ali no auge da Revolução Industrial, né? E todo esse aglomerado urbano trouxe problemas. A segregação social das pessoas que vinham do campo para trabalhar ali já ficaram
já ficavam reservados a ser a camada mais baixa da população, morar nos piores lugares, morar nos piores bairros da cidade. Isso a gente pode ver num filme bem claro, que é Sherlock Holmes, com o Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, né? Aquela cidade, aquela Londres bem suja, uma Londres nojenta de fato, né? Muito desse tempo que da Revolução Industrial, que também trouxe poluição pelos automóveis que surgiam ali, que eles eram utilizados ainda de combustíveis fósseis bem danosos ao meio ambiente, né? Doenças também pela falta de higiene, a falta de esgoto, de saneamento básico, pelo amontoado de pessoas em cortiços, em casas inapropriadas ali naquele momento. E a Europa Ocidental, como a gente já bem falou, é o centro da economia e tem várias metrópoles globais. Enfim, a gente destrinchou aqui um pouco das características humanas da Europa Ocidental e da importância dela e dos fatos dela ser extremamente capitalista desse lado aí e ter sua evolução perante a Europa Oriental muito exatamente por isso, por estar vivendo bem de perto as realidades do capitalismo, ok? Espero que vocês tenham compreendido essa aula, tenham copiado também, possam pausar e copiar um pouco do que está escrito aqui no quadro e que todos, enfim, tenham me feito compreender e que vocês tenham um ótimo momento de estudo agora. Muito obrigado e bom dia.